Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, a proprietária da perfumaria onde a minha mãe costumava comprar a grande maioria dos nossos produtos cosméticos transmitiu-me uma mensagem que me acompanha até aos dias de hoje. A Dona Açucena recebia-nos sempre na sua pequena perfumaria, uma perfumaria típica do início dos anos 90, com as paredes cobertas a vitrines douradas, com os focos de luz a realçar a beleza das embalagens dos perfumes, dos expositores, da maquilhagem, naquele ambiente que tem o perfume, da mistura de todas as fragrâncias dos cosméticos que estão no seu interior. Confesso que guardo esse aroma no meu banco de memórias olfativas até ao dia de hoje. Tenho a certeza que está imortalizado na minha memória e ainda bem. A mensagem que ela me passou foi bastante simples, mas de facto eu aplico-a até hoje. Ela disse-me que quando o nosso batom acaba e já não somos capazes de o aplicar diretamente nos nossos lábios, na realidade o batom ainda não acabou. E se nós quisermos, com a ajuda de um simples pincel, conseguimos continuar a escavar no batom e temos ali produto para mais uns quantos meses. E, de facto, isto é verdade. Portanto, esta mensagem serviu para eu perceber que as marcas não nos dizem tudo nos rótulos, e eu sempre adorei ler os rótulos dos produtos cosméticos, sempre o fiz, e também que uma mensagem como esta nos dá uma sensação de esperteza, como se nós fôssemos mais espertos do que as marcas, porque de facto não obtemos através delas essa informação, mas tendo em conta a nossa curiosidade, poderemos descobri-la e, por que não, mudar os nossos hábitos. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu considero que este terá sido o primeiro contacto que eu tive com a sustentabilidade na cosmética e mudou de facto a forma como eu trabalho nesta indústria, terminou eventualmente a minha carreira para falar sobre a sustentabilidade na cosmética e acredito que as marcas têm o dever de dotar todos os consumidores da informação necessária para a maximização da utilização dos produtos cosméticos, o que é muito importante, e acredito sem dúvida que a educação para quase tudo na vida é a chave e uma mensagem certa, passada da forma correta, independentemente da idade, pode mudar comportamentos e, consequentemente, mudar o mundo. Nós não viveríamos neste mundo sem cosméticos, é um facto. Os cosméticos acompanham-nos desde sempre, a história da humanidade é coincidente com a história dos cosméticos, como bem sabem, e, portanto, os cosméticos têm um papel determinante para a nossa saúde. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde define saúde não só como a ausência de doença, mas também como um estado pleno de bem-estar físico, psíquico e social, e isso inclui naturalmente a integração de cada sujeito individual no meio em que vive. Portanto, segundo a definição de cosméticos, nesta classe incluem-se várias categorias de produtos que certamente utilizarão no vosso dia-a-dia: a pasta de dentes, o desodorizante, o protetor solar, o creme hidratante, todos os produtos de maquilhagem, o sabonete das mãos, o perfume, etc. Portanto, uma panóplia de produtos que realmente nós utilizamos. E os benefícios funcionais dos cosméticos são inquestionáveis. Nós precisamos de um sabonete para lavar as nossas mãos e evitar a propagação de doenças, como já percebemos. Nós precisamos de uma pasta dentífrica para lavar os dentes e evitar o desenvolvimento de cáries e de doenças gengivais. Mas é mais do que isto. 72% das pessoas afirmam que os cosméticos são essenciais para a sua qualidade de vida. 74% referem que os cosméticos são cruciais para a construção da sua autoestima. E 85% das pessoas sentem-se mais confiantes quando sabem que estão a utilizar cosméticos. Em Portugal, cada pessoa utiliza em média 10 cosméticos por dia. O mercado europeu dos cosméticos é o maior do mundo, mas Portugal está longe de ser o país que mais consome cosméticos, como é óbvio. Se nós atravessarmos para outro continente e formos até os Estados Unidos da América, 85% das mulheres utilizam 16 produtos cosméticos por dia. E por ano gastam-se 330 mil milhões de euros em produtos cosméticos, o que é mais ou menos 1,5 vezes o produto interno bruto de Portugal. Portanto,
É bastante. Nós vivemos uma crise global de resíduos, não há dúvidas disto. A cosmética tem nesta crise um impacto brutal e por ano são criados 120 mil milhões de embalagens, o que significa que desde que eu comecei a falar até agora já foram criadas aproximadamente 500 mil de embalagens no mundo. Portanto, isto é bastante. Nós temos que aprender a viver com os cosméticos de uma forma sustentável, porque realmente estes produtos são todos produzidos porque nós os queremos consumir e criamos um círculo vicioso de consumo e oferta, onde realmente a maior vítima acaba por ser o nosso planeta. Um pouco à semelhança de toda a sociedade de consumo, nós vivemos com um excesso de produtos cosméticos, que em primeiro lugar não faz bem à nossa pele, não faz bem às nossas finanças e não faz bem ao nosso planeta. Portanto, nós temos uma produção endémica de gases poluentes, de resíduos associados a este consumo. E, portanto, o grande desafio para o século XXI será nós, como indivíduos, conseguirmos estar bem, atendendo naturalmente às necessidades de todos, não prejudicando o planeta. E aqui não prejudicar significa olhar ao consumo de água, à emissão dos gases poluentes e à biodiversidade. Sem biodiversidade não existe humanidade. Portanto, sustentabilidade é um conceito muito vasto. A sustentabilidade aplica-se aos cosméticos, como é óbvio. Foi um termo que surgiu de desenvolvimento sustentável, que tem exatamente a ver com o bem-estar da geração atual, sem comprometer as gerações futuras e, naturalmente, isto passa pela preservação do planeta. A sustentabilidade é uma longa viagem com várias dimensões, uma dimensão ambiental, uma dimensão económica e uma dimensão social e, portanto, há muito que se lhe diga e muito trabalho a fazer para nós termos sustentabilidade na cosmética. Durante todo o ciclo de vida de um produto cosmético, há impacto na sustentabilidade, desde o desenvolvimento do produto, à seleção dos ingredientes, à cadeia de produção, ao embalamento, portanto, à parte de acondicionamento e embalagem, à sua distribuição, ao consumo e depois ao descarte das próprias embalagens. Portanto, neste ciclo, nós temos, de facto, um impacto tremendo. Em primeiro lugar, a questão que se coloca é: não deveriam as empresas colocar no mercado cosméticos que fossem sustentáveis para o consumidor não ter que se preocupar tanto com isto? Obviamente que sim. Se existe, à luz atual, ciência capaz de fazer com que as marcas criem produtos sustentáveis em quase todas as categorias, sim, há. Se as marcas o fazem, nem sempre. E aqui acaba por ser um pouco uma opção. Nós temos grandes grupos de indústria cosmética com várias marcas e nesses mesmos grupos nós temos marcas onde são aplicados princípios de sustentabilidade e outras onde isto não acontece. Se a sustentabilidade fosse de facto uma prioridade para a indústria, ela seria aplicada de uma forma transversal. E não é. Portanto, numa sociedade de consumo, onde nós investimos o nosso dinheiro, também acaba por ser um voto. Por isso, como consumidores, nós podemos e devemos investir em marcas que tenham uma preocupação ecológica e sustentável, escolhendo produtos, escolhendo a forma como elas comunicam essa sustentabilidade. Olhando para o ciclo de vida novamente, queria dizer-vos que na parte do consumo propriamente dito dos produtos cosméticos é onde, à data de hoje, existe mais impacto. Então nós, como consumidores, também temos um papel a fazer e são boas notícias, porque significa que só depende de nós, se nós aprendermos a fazer a coisa da forma correta, vamos efetivamente fazer. Só para vos dar um exemplo, 70% das embalagens de produtos cosméticos são deitados ao lixo sem estarem terminados. 70%. No ciclo de vida de um shampoo, 95% da pegada carbónica vem depois de nós comprarmos o produto cosmético. Vamos aprender a fazer escolhas mais sustentáveis com o guia simplificado para a escolha dos cosméticos sustentáveis. Então eu vou começar com o óbvio, que é não utilizar produtos supérfluos.
sermos mais racionais nas nossas compras, avaliarmos se realmente não estamos a escolher produtos cosméticos com funções sobreponíveis e redundantes, por exemplo, um tónico, uma essência, uma água floral e depois tudo o resto, não é? Portanto, escolher de uma forma racional, perceber se vamos realmente utilizar aquele produto e fazer então a nossa escolha. Não é por nós termos possibilidades para comprar tudo e mais alguma coisa que nós temos ou devemos comprar tudo e mais alguma coisa. Não é por nós sempre termos feito de uma determinada maneira que temos que fazer sempre da mesma maneira. Nós podemos mudar. E se quando sabemos fazer melhor, vamos fazer melhor. Está nas nossas mãos. Depois de já termos analisado, já fizemos a nossa escolha racional, vamos optar por comprar o cosmético. O que é que nós devemos analisar? A origem dos ingredientes. E aqui há um mito muito grande. A maior parte das pessoas pensa que os produtos sintéticos não são sustentáveis e que os naturais é que são sustentáveis. Isto não é verdade. Sustentabilidade não é sinónimo de naturalidade. Existem vários ingredientes de origem natural que têm, de facto, um impacto grande na sustentabilidade. O óleo de palma, a mica e os óleos essenciais, que estão tão na moda e normalmente fazem parte da cosmética pseudo-sustentável, mas que não são. Nós precisamos, para fazer 1 mililitro de óleo essencial, de uma quantidade gigante de uma planta. Portanto, cuidado para não confundirem de facto estes conceitos. Depois, para além da origem dos ingredientes, naturalmente, a forma como o produto se apresenta. A cosmética sólida e, consequentemente, com um menor consumo de água é bastante interessante do ponto de vista da sustentabilidade. A água é o nosso recurso mais precioso, sê-lo-á ainda mais no futuro, devido à sua escassez, e, portanto, tudo o que nós pudermos fazer para utilizar cosméticos com menos água, melhor. Em média, nos produtos cosméticos, a água é o ingrediente principal. Se lerem os rótulos conseguem comprovar isto, porque vem logo normalmente no primeiro lugar. Corresponde aproximadamente de 60% a 85% de uma fórmula de um produto cosmético e, portanto, o que nós pudermos fazer para a poupar, tanto melhor. Isto tem também um impacto em outros ingredientes da formulação. Uma fórmula que tenha menos água terá menor necessidade de conservantes. E isto pode ser interessante para as peles mais sensíveis, que muitas vezes acabam por ter sensibilidade a alguns dos conservantes utilizados em cosmética, que são absolutamente essenciais. Portanto, os cosméticos devem conter conservantes, mas que se for numa pequena quantidade, melhor. Depois, já que estamos a falar de sólidos, falar-vos do formato propriamente dito. A maior parte dos sólidos, à data de hoje, apresenta-se num formato redondo, mas depois vem numa embalagem quadrada. Isto é muito mau do ponto de vista da otimização do espaço. Portanto, o ideal seria nós termos um cosmético quadrado dentro de uma embalagem quadrada, ou um redondo dentro de uma embalagem redonda. Porque se vocês pensarem ser um formato redondo dentro de uma embalagem quadrada, há uma área que fica sem estar aproveitada. Pensando num sabonete, a área que não está a ser aproveitada, se tivesse efetivamente de fórmula cosmético, daria para mais 30 utilizações. Então nós estamos a gastar dinheiro e recursos, basicamente, para transportar ar. E são pequenas coisas que nós, efetivamente, se olharmos, quando sabemos, podemos mudar. Depois, a multifuncionalidade. Se nós escolhermos cosméticos multifuncionais, também estamos a otimizar todos estes recursos. E aqui, um blush pode ser um batom, um condicionador pode ser uma máscara, um shampoo pode ser um gel douche e por aí fora. A multifuncionalidade ajuda bastante na questão da sustentabilidade. Comprar local. Aqui é de facto válido para tudo, mas para os cosméticos também. Nós temos muita tentação em encomendar online produtos cosméticos que já encontramos, se calhar, na nossa loja do bairro, na nossa farmácia, etc. Portanto, se nós privilegiarmos o comércio local, que está mais perto de nós, e isto é válido para a cosmética, como é óbvio, estamos efetivamente a ter uma atitude sustentável. Depois, a seleção dos materiais para embalagem. Nós sabemos que a maior parte dos cosméticos vem em embalagens de plástico. O plástico tem muitas vantagens, mas do ponto de vista da sustentabilidade está longe de ser o melhor material para a embalagem. Já existem opções muito mais sustentáveis e 99% dos plásticos continua a ser obtido através de derivados petroquímicos.
40% é de uso único e menos de 10% é reciclado. E aqui também uma mensagem importante e que muitas vezes faz parte de um determinado greenwashing da indústria: reciclado é diferente de reciclável. Nós lemos muitas vezes reciclável, reciclável, muito bem, mas reciclado é ainda melhor, significa que já teve uma vida e que pode voltar a ser usado, foi voltado a ser usado. Aqui também, em relação aos ingredientes reutilizáveis, o upcycling, que muitas vezes se faz, portanto, utilizar na cosmética ingredientes que vêm de outras indústrias, por exemplo, os óleos vegetais, de romã, de abóbora, etc. E as marcas comunicam isto. Se nós tivermos curiosidade em ler, é obviamente vantajoso para as marcas transmitirem esta origem dos ingredientes, este reaproveitamento do ponto de vista da sustentabilidade. E depois também somos muito impactados com o papel, que também tem uma pegada carbónica muito considerável. Recentemente tem havido uma grande tentativa das marcas em comunicarem embalagens que parecem ser de papel, mas que não são na realidade. Nós não podemos ter um creme dentro de uma embalagem de papel. Se for um sólido podemos, mas um creme não conseguimos. E então muitas vezes as marcas trocam o plástico por um material que parece papel, mas que não é 100% papel. Aquilo que nos parece papel de fora, por dentro, tem um plástico. E, à data de hoje, continua a ser mais simples nós fazermos o tratamento de embalagens que sejam monomaterial, mesmo que até seja plástico, do que uma mistura de vários materiais. Idealmente, também faríamos o refill, e aqui já temos muitas opções no mercado, e é ótimo, de facto é um grande passo para a sustentabilidade, e sem comprometer a sustentabilidade e a segurança, porque são conceitos interligados, também o granel. Quando falamos de cosméticos e de sustentabilidade, nós temos sempre que atender à segurança. Um cosmético, por lei, tem que nos transmitir uma série de mensagens na sua rotulagem. E, portanto, quando compramos a granel, e à partida será sem embalagem, nós temos que garantir que quando levamos o produto para casa, temos essa informação de como consumir, a origem, o lote, etc. Mas o granel, eu acredito que fará parte do nosso futuro próximo e aqui as entidades também, naturalmente, que vão regular tudo isso. Portanto, há uma série de coisas que nós podemos fazer em relação às embalagens. Em relação à seleção, continua a ser mais fácil na triagem, embalagens que sejam de cores claras, que sejam transparentes, que tenham rótulos pequenos, que não tenham papel no seu interior. Quando compramos uma embalagem com os folhetos, as brochuras no interior, a primeira coisa que nós fazemos quando abrimos o produto é deitar fora, portanto aquela informação podia estar no interior da embalagem secundária, não precisava de estar ali mais papel. Portanto, nós como consumidores podemos atender a esses detalhes e, naturalmente, fazer as nossas escolhas. E depois, há alguns programas que algumas marcas têm de offset e, portanto, também, por que não privilegiarmos essas atitudes? Apoio a causas sociais também, a sustentabilidade também tem essa dimensão social, como vos disse, e, portanto, é extremamente importante. E, por último, só algumas dicas complementares, e já que muitas vezes nós usamos cosméticos no nosso banho, se nós encurtarmos a duração dos banhos, se nós reduzirmos 1 a 2 graus na temperatura do banho, se aproveitarmos a água fria que cai antes de vir a água quente para regar as plantas ou até na sanita, estamos a ter uma atitude sustentável. Se cortarmos o nosso cabelo, também estamos a ter uma atitude sustentável, porque gastamos menos produto e gastamos menos água e encurtamos a duração dos banhos. Portanto, há uma série de coisas que nós podemos fazer a quando da utilização dos cosméticos para nos tornarmos mais sustentáveis. A sustentabilidade é uma longa viagem. Efetivamente, nós não podemos querer mudanças de um dia para o outro, mas cada esforço que nós fizermos em direção à sustentabilidade será um passo para um futuro melhor. Por uma questão de coerência, os cosméticos refletem o nosso estilo de vida e até a nossa personalidade. Portanto, ser sustentável é não ser consumista. Aquilo que nós comprarmos, vamos usar até ao fim. E mesmo que as marcas não nos digam qual é o verdadeiro fim do produto, como acontecia no meu batom, cabe a nós investigar e ir até o encontro desse fim. E, claro, fazer como a dona Açucena, que apesar de tudo, e até numa atitude bastante altruísta para uma proprietária de um estabelecimento comercial, me ensinou:
um truque tão simples, mas capaz de mudar hábitos e, consequentemente, fazer com que a utilização dos cosméticos seja boa para o nosso corpo, mas, acima de tudo, que nos faça bem à consciência.